Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Hoje nós estamos mais uma live aqui diretamente de Lisboa, conectados também em todo mundo aí, tem gente de tudo quanto é lugar. Vai ser um tempo precioso para você que é um homem, uma mulher de negócios, para você que é profissional independente, profissional liberal, microempresário individual ou empresário de médio porte. Quero dar as boas-vindas nesse dia maravilhoso. Eu estou aqui em Lisboa, está aqui um sol agradável, se bem que tem umas chuvas ali que parece que vai chover. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Antes de começar, eu queria que você que tem uma dúvida ou você quer fazer algum comentário pertinente ao nosso assunto sobre empreendedorismo, né? Como empreender em tempos de crise, você pode colocar aqui nesse quadradinho onde tem olha lá, os irmãos lá do Mato Grosso, Videira Alto, Paraguai. Graça e paz, seja bem-vindo. Então, nesse quadradinho aqui, onde tem um ponto de interrogação, você pode colocar suas questões, sua pergunta, e nós vamos ver se é possível responder todas, ok? Bom, hoje nós vamos iniciar então um projeto aqui de Portugal, onde vamos reunir pessoas para falar sobre empreendedorismo, né? Nós cremos que é um tempo oportuno para nós falarmos isso, né? É um tempo onde boa parte dos irmãos tem precisado de informações e tem precisado de orientações, né? E nós no corpo da igreja, entre os pastores, entre os membros, entre os líderes, né, nós temos muita gente qualificada para nos ajudar de forma geral, né? Então, muita gente lá de Goiânia, com os empreendedores radicais. Daqui a pouco a gente vai conectar aí com o pastor Rafael Almeida de lá. Tem o pessoal de São Paulo também, dos empreendedores do reino, né? Então tem muito material, muita informação, e hoje nós queremos dar uma pincelada. Hoje é o início, não vamos conseguir falar tudo, mas queremos passar algumas coisas bem práticas, né, para o nosso dia a dia, para você que está aí com a sua empresa, para você que quer ser empreendedor, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, mas é interessante que você tenha uma interação conosco, ok? Para nós sabermos aí como é que está sendo, né, a conversa, para nós orientarmos aí o maior número de pessoas possíveis, né? Então seja muito bem-vindo a essa live. Vamos falar sobre empreender em tempos de crise. O que eu faço, pastor? Agora o mundo parou, a economia está em recessão, a coisa está feia. O que eu faço? Então, lembrando que nós, e você que está me assistindo, provavelmente você é um cristão, temente a Deus, né, e busca o Senhor. É lógico que nós sempre vamos falar da vontade de Deus, nós sempre vamos falar da coisa espiritual, do posicionamento espiritual que cada crente deve ter nesse momento, ainda que também vamos falar de muitas questões práticas, né, sobre o empreendedorismo, mas é necessário que você tenha uma unidade em espírito conosco, né, e que você ore nesse tempo, né? Nós queremos também ouvir pessoas, nós queremos deixar participar quem tem experiência, mas é importante que você saiba quais são os princípios que regem os negócios, o trabalho, né? Então, um outro dia eu vou falar mais sobre a questão espiritual. Hoje vamos focar um pouco aí mais prático, junto com o pastor Rafael. Então eu já vou chamá-lo aqui para a gente já entrar e iniciar aí um bate-papo. Vai ser bem bacana. Temos aqui algumas perguntas para fazer. Então deixa eu convidar aqui Almeida. Enquanto isso, você pode lançar suas perguntas aí, pode deixá-las conosco. Aleluia. Boa tarde, pastor Rafael Almeida, como vai? E aí, meu querido Felipe, eu tô ótimo, e você, meu irmão? Tudo jóia aqui, graças a Deus. O
Que bênção você ter aceitado o convite. Fiquei muito honrado, muito feliz, né, da gente começar esse projeto para falar sobre empreendedorismo, né? Pelo menos aqui em Portugal, a gente está dando os primeiros passos ainda. E é bom ter gente assim com bastante experiência, né, que já tem instruído muita gente, que já tem muito conhecimento de causa. Então, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua disposição de tempo. Amém, meu irmão. Eu que agradeço o privilégio de poder participar. Realmente, aqui em Goiânia já tem mais de 8 anos que nós começamos esse trabalho com os empreendedores radicais. Contamos aí com mais de 2.500 empresários que estão junto conosco nessa estratégia. E Deus tem dado sabedoria para, em todos os períodos, realmente a gente se adaptar e conseguir desfrutar realmente de cada uma das promessas dele para nós, né? E não vai ser diferente nesse momento que estamos vivendo. Assim, ele vai nos encher de sabedoria e vamos ver favor sendo multiplicado sobre nossa vida nesse tempo, nos nossos negócios, em tudo que a gente intenta fazer, seremos extremamente bem-sucedidos. Amém. Amém. Hoje, logo a seguida do almoço, aqui já são 6 da tarde, né? Já está um pouco mais avançado que aí no Brasil, mas eu estava meditando sobre essas questões do empreendedor, do trabalho. Eu tenho uma convicção pessoal, pastor Rafael, de que a mesma forma que eu acredito que cada crente é um ministro, e essa faz parte da nossa visão, né? Está dentro de nós essa fé, eu também creio que cada cristão foi chamado para ser um empreendedor, para ser um empresário, dono do seu próprio negócio. Isso me parece que está no nosso DNA, está no nosso sangue, né? Quando você vê as obras de Deus e Jesus, a influência, as metodologias de criação, tudo isso você percebe que eles eram empreendedores, né? E uma coisa que a gente pode entender hoje é que ser empreendedor não é um bicho de 7 cabeças quando você sabe que você tem um DNA para isso, né? Então você já tem uma predisposição através da fé, né, que te dá força e vigor para crer nisso. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Mas antes de falar sobre o empreendedorismo direto, né, a primeira coisa que eu queria te perguntar e para você nos esclarecer é qual que é o perfil de um empreendedor, né? Todo mundo que tem um negócio é empreendedor, todo empresário é empreendedor. O que define assim, um empreendedor para a gente começar a alinhar os nossos pensamentos e as nossas ideias aqui? A primeira coisa que é importante entender é que o conceito de empreendedor é que é uma pessoa que cria soluções para solucionar problemas. Então, quem é o empreendedor? É quem vive tendo ideias e quem desenvolve realmente essas soluções para tirar ou sua empresa, ou sua família, ou a sua própria vida de uma situação que tá ali diante dela. Então, muitos grandes negócios surgiram em momentos chaves na vida da pessoa ali que startou esse negócio e que criou essa solução, né? Que desenvolveu essa ideia. Então, eu lembro de alguns anos atrás, eu fui na palestra de um rapaz que ele, contando a vida dele, foi falar rapidinho aqui, que ele falando, eu fui numa lanchonete, antes de entrar para uma reunião, eu cheguei antes, a reunião ia demorar ainda quase 1 hora, e aí eu resolvi fazer um lanche antes da reunião, e aí quando eu cheguei na lanchonete, pedi um salgadão, eu fui abrir aquele sachê de ketchup, e o negócio espirrou e caiu na minha roupa, e aí fiquei naquela situação, agora eu vou entrar para a reunião com a roupa suja. E aí, na hora, ele falou, alguém tem que criar alguma coisa para abrir esses negócios aqui com mais facilidade. E aí ele teve uma ideia, criou uma plaquinha com uma lâmina para colar no porta-guardanapo, que aí você passava o sachê ali de ketchup, ele rasgava, abria e parou de sujar as pessoas. Só que foi um boom num primeiro momento, porque em 1 ano, ele estava na palestra falando, ele ganhou mais de 2 milhões de reais de patente disso, mas depois acabou, também ninguém comprava mais, porque uma vez você já tem para sua lanchonete, você não vai continuar comprando, depois despencaram as vendas. Mas num primeiro momento ele mudou a história da família dele. E ele falou, valeu muito mais ter sujado a roupa antes daquela reunião do que o resultado que eu tive com a reunião em si, que era uma reunião de negócio, mas que não deu 2 milhões para ele de lucro aquela reunião. Então esse é o empreendedor, né, que encontra uma situação
e na hora ali ele cria uma solução para aquilo, empenha em cima dela, né, esse sonho que nasce, e ele passa então a se dedicar para aquilo, para fazer com que aquilo se torne algo produtivo, né, lucrativo, e que vai abençoar a vida dele e de quem está perto dele. Pois é, então, baseando nesse princípio de resolução de problemas e enxergar uma dificuldade ou alguma coisa para ser ultrapassada, então nós podemos afirmar que nós estamos nos dias mais propensos a criar novos negócios. É porque nunca tiveram tanto problema como hoje, né? A necessidade nunca foi tão grande, né? E uma vez você começou falando a respeito dessa questão de estar no nosso DNA como filhos de Deus, essa questão do empreendedorismo. E principalmente para quem é da videira, porque nós somos extremamente ativos, né? A nossa vida é realmente de resolver problemas, de ajudar pessoas, né? De desempenhar funções, de organizar eventos. Então, a cada semana, um líder de célula organizando ali a sua célula, um discipulador com as células que ele acompanha, um encontro que vai acontecer, uma comunhão. Então, todo esse estilo de vida que nós temos, principalmente na nossa igreja, nos dá muita bagagem para trabalhar em negócios, né? Então, eu brinco falando aqui, porque a gente fez 4 anos seguidos a conferência Radicais Livres no Serra Dourada, né, com 50 mil pessoas. E eu brinquei falando que se eu não morri naquela época, eu virei Highlander, imortal realmente. Porque imagina, uma pressão muito grande, era eu e mais 7 na equipe. Né? Então imagina, uma equipe de 8 pastores para fazer um evento com 50 mil pessoas. E é lógico, um monte de gente abaixo de nós. Mas cada um na sua função, você vai desenvolvendo essas habilidades. E uma vez que você faz um evento numa chácara para 100 pessoas, acredite, você vai conseguir fazer um para 50 mil também. É só você ir escalando as ações. Né? E cuidar de um negócio é isso, é você realmente ir desenvolvendo essas habilidades que o Senhor, é Ele que te dá, né? O Senhor que te dá a fé, que te dá a sabedoria, que te dá a estratégia, a inteligência, as habilidades, os talentos. Ele é a fonte de todas as coisas. E uma vez que você crê nisso, aquilo que você está precisando avançar, você pede mais para Deus. Então, se você quer mais sabedoria, a Bíblia diz, pede para o Senhor que Ele dá a todos liberalmente. Então, nessa medida que você vai trabalhando debaixo do favor e da dependência de Deus, as coisas vão se abrindo, né, diante de você. Não, isso é tão verdade que você pega os nossos líderes de células, eles são especializados em resolver problema. Pepino monçoso cabeludo. O líder de célula ele é igual a um pastor, só que tem uma esfera de atuação um pouco menor na questão de volume. Mas ele ajuda o cara no casamento, no tratamento dos filhos, no emprego, na questão financeira, na questão emocional. Ele cria resposta do nada. Né? A pessoa chega ali na célula e toda semana ele está fazendo isso. Então, se um líder de célula não for empreendedor, ele está perdendo tempo, porque já faz parte da vida dele, né? Ele já faz isso naturalmente. E uma coisa que paralisa muitos irmãos, você vai ver que a mesma coisa que paralisa a pessoa para liderar uma célula é a mesma coisa que vai paralisar a pessoa para abrir um negócio, que é o medo de não dar conta, de chegar lá, não conseguir desempenhar, de dar o melhor, essa coisa toda. Então, quantos irmãos já não rejeitaram de ser líder de célula por causa disso? Como que eu vou chegar lá? Eu não sei fazer, eu não dou conta. E da mesma forma eles rejeitam, às vezes, empreender. Mas quando você entende que você tem que depender do Senhor em tudo, tanto para liderar uma célula, quanto para cuidar de uma empresa, quanto para ser um pai de família, em tudo na sua vida você tem que depender do Senhor, aí você não rejeita nenhum desafio que vem diante de você, você topa, porque você está na dependência dele, e o resultado, então, quem vai proporcionar é o Senhor. Tanto o sucesso quanto o fracasso não depende de você, se vai dar 10 ou se vai dar 1000, você não sabe. Você só está disponível para que realmente Deus faça algo através de você. E da mesma forma que um líder assume uma célula para liderar e vai depender de Deus para isso, da mesma forma que ele não tem mérito algum quando essa célula multiplica, assim é um empresário que prospera debaixo do favor, não é mérito dele. É porque o Senhor o abençoou e ele deixa com que Deus seja glorificado através disso. Isso era até uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Como é que as pessoas vencem o medo de arriscar? Porque empreender é você trocar aquele famoso ditado, né? Troca o certo pelo duvidoso.
O certo é o CLT, né? A pessoa que tem lá registrado na empresa, então todo mês vai ficar com aquele salário, né? Mesmo aqui em Portugal, por exemplo, quem é registrado tá super tranquilo, porque não parou de receber o salário e está em casa, umas férias, né, esticadas. Mas como é que vence esse medo de arriscar? E é interessante que aqui em Portugal, se tiver um português me assistindo aí, não se ofenda, porque não é a minha intenção. Mas o português é muito tradicional nos seus negócios, né? Então, ele abre ali a padaria, o restaurante do bacalhau, o negócio do vinho, do tio que vem da família e tal. Eles não se arriscam muito, porque fica nesse medo, né? Vai que eu arrisco e perco. Eu estou aqui, eu ganho 2, 3 salários mínimos, eu pago o aluguel, eu pago todas as minhas contas, sobra um pouquinho e tá bom. E se eu for empreender? Né? E a gente tem tantos casos aí de pessoas que começam a empreender e o negócio vai mal, porque né, às vezes não é na primeira ou segunda tentativa que a coisa deslancha. Como é que na prática, pastor Rafael, eu posso vencer esse medo e me lançar, além do que você já disse, né? A questão de crer. Né? Na prática, como é que o meu entendimento disso, eu procuro ser bíblico, né? A Bíblia diz, agora eu não vou lembrar se é Provérbios ou Eclesiastes, que fala que não é dos prudentes o sucesso, mas tudo depende do tempo e do acaso. Então, quando você entende que as coisas não subsistem no mesmo lugar, ou seja, aonde tem medo, não tem fé. Aonde tem dúvida, não tem convicção. Então, se você está tomado desse medo, você não vai desfrutar de milagre nunca. Por quê? Porque a condição para que o milagre aconteça é a junção da necessidade com a fé. Então, você precisa de um milagre, você aplica a fé naquilo, Deus vem e faz o milagre. Agora, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O problema é que as pessoas, no final, na última coisa, esses dias o pastor Naur deu uma palavra aqui poderosa, que ele desconstruiu vários tipos de pensamento. Então, por exemplo, está atuando contra a depressão, contra o medo. E, em última análise, quando você chega lá na ponta, você vai ver que é medo de morrer. E no final é porque você não crê que Deus vai cuidar de você. É incredulidade no cuidado de Deus. Então, quando você atua nos seus negócios, na sua profissão, na sua carreira, com essa incredulidade, não tem diferença nenhuma de você para o ímpio. Você vai trabalhar e vai colher só o fruto do suor do seu trabalho. Ou seja, não tem favor, não tem portas abertas, não tem milagre, não tem provisão sobrenatural. Você vai viver realmente do básico, daquilo que você der conta de conquistar e suportar com a força do seu braço. Só que isso daí com certeza vai ser pesado, porque tudo que depende que você segure gera peso, gera fardo, rouba sua alegria, sua paz, mas principalmente vai limitar aonde que Deus pode te levar. Então, a minha dica é que você realmente use a fé que Deus tem te dado, porque até a fé que nós temos é o Senhor quem nos dá, que você ore pedindo para o Senhor ainda mais fé e que você arrisque. É lógico que não tem como você vencer o medo de tobogã antes de andar de tobogã, de mergulhar naquele negócio. Né? Vencer o medo de alguma coisa, você tem que literalmente ir lá e testar, meter a cara. Então começa, né, com alguma coisa, começa com uma ideia, vai amadurecendo ela, vai falando com outras pessoas, vai nutrindo essa ideia para aí, de repente, gerar algum negócio. E aí, crendo nisso, que quem te dá a fé, a sabedoria, é o Senhor, que do alto é que vai vir aquilo que você precisa. E Deus nos ama tanto que a gente crê, né, que essa coisa do coronavírus, essa pandemia do mundo, não é algo planejado por Deus ou enviado por Ele. Nós não cremos nisso de forma alguma. Isso aí é maligno e vem lá dos... Mas Deus pode usar essa situação para nos abençoar, porque Ele pode transformar a maldição em bênção. Exatamente. Aí Deus usa o que é improvável, né? Porque você sabe que tem gente que tem muito potencial, igual a gente falou, um líder de célula, ele tem muito potencial. Você que pastoreia ele, você sabe das habilidades que ele tem, você sabe do caráter, da administração que ele tem, e você já imagina o cara empresário, com várias filiais e não sei o quê, e o cara tá lá parado, aquela história da vaquinha, né? O cara só tem uma vaquinha e vive na miséria. Aí um dia some com essa vaquinha, morre, cai um raio na cabeça dela, que é exatamente o que está acontecendo. É meio que Deus segurando e fechando as portas do normal, do contexto, do que é, entre aspas, seguro,
para ele escancarar um portão, não é nem uma porta, é um portão de um hangar inteiro, né, para nós, e nos Você lançar. percebe que na história do povo de Deus, você vê a transição que eles tiveram que fazer quando eles cruzaram o Jordão, porque eles ficaram 40 anos no deserto sendo suprido pelo maná, né? Mas o maná é provisão de necessidade apenas. É literalmente quem ganha o salário só para pagar as continhas e acabou, não sobra para mais nada. E aí a Bíblia diz que, então, ao cruzar o Jordão, lá no capítulo 5 de Josué, fala do dia que eles comeram, então, né? A Bíblia diz que eles comeram do fruto da terra e no dia imediato, depois de comer do fruto da terra, cessou o maná. Então, na hora que você realmente toma esse não é coragem, né? Na hora que você dá esse passo de fé, de começar realmente a avançar em Deus para desenvolver isso que ele tem te dado, esses talentos, essas habilidades, esses sonhos, essa capacidade de resolver problemas, e quando que você cruza, né, o Jordão ali, é batizado no Jordão ali, vencendo a justiça própria, vencendo o merecimento e avançando em direção a governar junto com o Senhor, né, dependendo dele, aí você come da novidade da terra. Aí eu sempre brinco falando disso, que um cara que é assalariado, na hora que ele começa a empreender e começa a ganhar o dinheiro que, de repente, ele pode ganhar como empreendedor e com a liberdade, às vezes, de tempo, de servir a Deus e de tudo mais, como dono do seu próprio tempo ali, como empresário, ele comeu do fruto da terra. Aí acabou, ele não quer mais o maná. Os olhos se abrem, né? Igual o menino que toma sorvete pela primeira vez na vida, né? Ele fala, por que esconderam isso de mim? É verdade. Por que ninguém falou? Então, você que está aqui nos ouvindo, você está aqui com 2 pastores na sua frente, te empurrando, te dando um chute no traseiro para você ir para frente e avançar no que Deus tem para você. E junto com essa pergunta, pastor, tem uma outra, que é o momento, né? Quando é que eu percebo que é o momento? Eu acho que tem a ver com o que a gente já deu umas dicas aqui. O momento de eu começar a empreender. Até uma irmã fez uma pergunta aqui. Ela colocou, necessariamente é preciso deixar o emprego formal para empreender? Quer dizer, como é que eu resolvo essa questão do timing? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Num primeiro momento, é lógico que você não vai ser imprudente de sair queimando as pontes, né, antes de Deus conduzir para isso. Então, não seja irresponsável de sair resolvendo sua vida. O que você tem que fazer, na dependência de Deus, dar o start, começar a empreender de alguma maneira e conciliando com a sua carreira, com a sua profissão, com aquilo que você está trabalhando, e Deus vai te conduzindo. No devido momento, você vai sentir que está inviável manter as duas coisas e vai ter que tomar essa decisão. Mas, como eu tenho falado, tudo sempre debaixo da dependência de Deus. Não fazendo nada por achismo, né? Nem por conveniências naturais, porque você não é guiado por essas coisas. Você é guiado pelo Senhor. Então, um exemplo, esses dias eu estava lembrando de um irmão, né? O irmão, ele chegou para mim alguns anos atrás e eu estava conversando com um outro irmão que eu conheço umas 2 semanas atrás. E ele tinha um emprego, ele nunca tinha empreendido na vida, ele tinha um emprego, uma vida estável, até os 30 anos de idade praticamente, uma vida estabilizada. Estava casado já, acho que 6, 7 anos de casado, mas não tinha filhos ainda. E aí, então, de repente, ele perde o emprego. E aí a mulher estava grávida para o bebê nascer. E aí ele fica desempregado. Pela primeira vez ele se viu nessa situação, sem o emprego e agora com a maior responsabilidade da vida, né? A mulher para ter o bebê. E aí ele veio em mim assim, desesperado, pastor, pelo amor de Deus, e agora o que eu faço e tal? E aí eu falei, olha, você tem que orar, você tem que ouvir de Deus e tal. Mas ele falou, nossa, mas eu tenho tantos desafios financeiros agora, o filho nascendo, eu já ia mudar de casa, eu tenho que fazer o quarto bebê, um monte de coisa. Falei, então, dificilmente, com um emprego, agora você consegue resolver tudo isso. Você precisa realmente empreender de alguma forma, vender alguma coisa, para você levantar esse recurso. Porque se ele trabalhava antes para ganhar lá, eu acho que, se não me engano, era R$1.200 que ele ganhava de salário, eu falei, até você receber um salário e conseguir essa renda, você não vai resolver isso a tempo. Então, vamos pensar em alguma coisa, né? E aí a gente orou, ele foi conversando com algumas pessoas e tomou a decisão de comprar calça jeans para revender. E assim ele fez. Só que ele pegou os R$6.000 que ele tinha recebido de rescisão do trabalho e comprou tudo de calça jeans. Falei, meu Deus, não é assim, não, calma. Mas aí
até deu uma assustada. Falei, oh, meu Deus, e agora? Mas aí, impressionantemente, ele veio para mim que naquela mesma semana ele já tinha vendido tudo e dobrado o capital dele, né, em uma semana. E aí ele já comprou mais e começou a vender mais. E aí, na medida que o tempo foi passando, a coisa foi ganhando um volume, os anos se passaram, né? Hoje, acho que deve ter uns 8 anos que isso aconteceu. Hoje ele é um grande empresário, com várias lojas, né? Vende mais de 20 mil calças por mês, que ele fabrica. Antes ele comprava para revender, hoje ele se tornou um fabricante, está prosperando, né? Ficou rico, literalmente. Então, o que é isso? É lógico que juntou a fé com o favor. Ele tinha necessidade, agregou a fé. Aí o milagre aconteceu, a porta abriu. E aí o favor foi garantindo o restante das coisas para ele, e ele tem desfrutado disso, né? E eu creio que isso é um dos exemplos. Tem um outro rapidinho aqui para te contar, de um irmão também, acho que uns 8, 9 anos atrás. Ele ia casar daqui 3 meses, e ele chegou e ele foi mandado embora. E ele vira para mim, mesma coisa, me ajuda, pelo amor de Deus, vou casar daqui 90 dias, perdi o emprego. Aí ele falou, falta 10 mil reais para eu pagar ainda do casamento, né? E ele ganhava lá 2 mil reais. Eu falei, ó, primeiro que tá meio complicado de você agora arrumar um emprego, ganhar o salário. Você vai receber 1 ou 2 salários no máximo antes do casamento. Então você não paga isso que você precisa. Eu falei, você tem que empreender de alguma forma. E aí eu lembro que eu emprestei para ele, na época, 500 reais. E aí eu dei a ideia e emprestei o dinheiro, né? Para mostrar que eu acreditava na ideia. Eu falei, eu vou entrar com você no risco disso daí. E aí eu emprestei 500 reais para ele. Ele foi em Campinas, aqui um bairro de Goiânia, que você conhece, que tem os atacadistas e tudo. Comprou umas caixinhas de isopor pequeno, um monte de água. Na época ele pagou 48 centavos, lembro como hoje, nas garrafinhas de 500 ml. E ele arrumou 4 meninos lá do bairro dele, lá do Cardoso, aqui em Goiânia, que você deve conhecer também, periferia. E aí ele pegou esses 4 meninos, colocou a caixinha de isopor na mão deles com garrafa d'água, que ele comprava por 48 centavos, revendia para esses meninos a R$1. E aí o alvo era que cada menino vendesse 50 águas por dia. Os meninos iam vender por R$2 e ganhar R$1 em cada água. Então, no final do dia, os 4 meninos todos vendiam as 50 águas, cada um ganhava R$50 por dia, ele ganhava 25 em cima de cada um, ou seja, ele ganhava R$100 por dia. E ele começou a fazer isso, e nos 90 dias que ele teve para trabalhar antes do casamento, ele veio testemunhar que ele ganhou R$9 mil nesses 90 dias. Né? Vendendo água com o menino vendendo água no meio da rua. E isso tem acho que 7, 8 anos, e até hoje ele não arrumou emprego mais, ele continua vendendo água. Né? Ele montou uma mini distribuidora, ele põe na mão dos meninos de bairro de periferia. E a última vez que eu falei com ele, ele estava ganhando 4, 5 mil reais por mês fazendo isso. Né? Então, esse tipo de empreendedorismo, a gente está falando de algo, claro, bem simples, né? Vender água na rua. Mas abrir um negócio também, tudo vai depender da fé que o Senhor vai te dar, das portas que ele vai abrir, e que com certeza o testemunho vai surgir. Amém. Então, o irmão que perguntou aqui, ele tem muita experiência com sistema, criação de sites, aplicativos, né, mas não sabe por onde começar. E aí ele pergunta se indica negócios digitais como Hotmart e por onde começar, se você tem alguma sugestão. Tem um outro case desse. Tem um outro irmão aqui num prédio nosso na Canaã. Ele tem acho que 18, 19 anos de idade. Estava até comentando com os pastores dele esses dias, aqui do Bueno esses dias, que eu encontrei com ele, eu dei a ideia para ele, deve ter uns 3 meses, encontrei com ele também há umas 2, 3 semanas atrás, ele falando que está ganhando R$6 mil por mês, só vendendo produto dos outros no Hotmart. Então ele é afiliado, ele se cadastrou lá em 40 produtos diferentes, e ele trabalha o dia inteiro divulgando esses produtos e vai fechando as vendas. A última retirada dele foi R$6 mil. Então, você tem hoje a internet como um grande impulsionador de negócios. Né? Eu acho que é inteligente, já que você está em casa, né, dando a ideia para todo mundo que está aí nos ouvindo, você gastar tempo realmente estudando e se apropriando desse mercado digital, né, online, para você aprender tanto criar produtos ou vender coisas dos outros, mas usar a internet a seu favor, até porque você está em casa. E quem está em casa, mas sabe usar a internet, está faturando. Né? Então, esses dias mesmo eu estava vendo o case, né, de sucesso do Thiago Nigro, que é um cara conhecido na internet, que ele é o primo rico, que ele ensina a investir em bolsa de valores. É um cara que já tem nome, claro, já tem 3,5 milhões de seguidores,
né, no Instagram, acho que 5 milhões no YouTube e tudo. Só que ele fez um lançamento semana passada agora e ele vendeu mais de 100 milhões de reais. Literalmente, foi o maior lançamento da história do marketing digital até agora, que até o Érico Rocha fala de fazer os 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias, né? Mais de 100 mil em vendas, ele fez 9 em 1, 9 dígitos em um dia, ele vendeu mais de 100 milhões em um dia, vendendo uma mentoria a R$ 2.000. Então, hoje, você tem que literalmente se abrir para isso, se você é empresário. Esses dias me perguntaram isso. Existem 2 tipos de empresa, a empresa que está na internet e a que não está. Eu falei, não, tem 2 tipos de empresa, a que está na internet e a que está para fechar. Porque a que não está na internet vai fechar, não vai continuar funcionando. Porque não é uma tendência, é uma realidade e que quem não está nela está desatualizado, está perdendo mercado a cada dia. Né? Eu acho que é aquela dica primeira que você deu, né, de orar e buscar o Senhor uma direção, né? Isso para nós é um norte muito muito certo que vai acontecer, né? Eu tenho um pastor amigo aí de São Paulo que ele diz algo interessante, ele fala: toda boa ideia vem de Deus. Mesmo que seja um ímpio, mas vem de Deus, porque Deus é tão misericordioso que ele permite, ele dá inteligência, ele dá alguns toques, uns insights, né, para as pessoas. E isso aqui era uma outra pergunta que eu deixei aqui para a gente conversar. Como é que eu desperto a criatividade ou as boas ideias? Tem alguma forma prática, além de buscar materiais, ver conteúdos, livros, né? Como é que eu faço para despertar essas boas ideias dentro de cada empreendedor? Eu não tenho fórmula para isso preparada, não. O que eu acho que é importante, até quando você lê sobre isso, sobre brainstorm, por exemplo, né, uma reunião de ideias, onde você vê um processo criativo, às vezes de uma criação de uma marca. Quando você estuda esses casos, você vê que o principal diferencial é a liberdade para propor. Então, acho que quem quer ser criativo, ele não pode se restringir com medo de ser rejetada a ideia dele, de zombarem da ideia dele. Então, um primeiro princípio numa reunião de brainstorm é esse, que quando a reunião começa, quem está gerindo a reunião, ele tem que já deixar bem claro, olha, nenhuma ideia aqui vai ser zombada, vai ser descartada sem antes ser avaliada com seriedade. Por quê? Porque no meio desse monte de ideia meio maluca, pode surgir uma ideia sensacional. Né? Então, a liberdade de propor, de testar, de ficar, né, gastando tempo realmente para ver como que você poderia ter resultado e pensando fórmulas, é essa liberdade que vai fazendo com que, no meio de um monte de ideia maluca, surja uma ideia poderosa. Tenho 2 exemplos rapidinho disso. Um é um caso de uma empresa alemã, tem livros que falam sobre isso, que a diretoria inteira estava reunida, o presidente da empresa, que é uma grande indústria de papel higiênico na Alemanha. Isso aconteceu anos atrás, eles estavam reunidos discutindo como que eles poderiam aumentar o lucro e diminuir os custos, por exemplo, com logística. E aí eles estavam lá, como que a gente transporta mais e como que a gente faz, de repente, os caminhoneiros trabalhar mais para ganhar mais na logística e tal. E aí a copeira que estava na sala lá distribuindo águas e cafezinho, ela deu uma ideia. Ela falou, olha, desculpa atrapalhar, mas eu sou parte da empresa, uma reunião de ideia, né? Eles dão essa liberdade. Aí ela falou, toda vez que eu vou viajar de carro, ônibus, eu levo um papel higiênico comigo, um rolo, né? Porque não vai saber o que vai acontecer no meio da estrada. Só que eu achato ele. Eu aperto ele para usar menos espaço na mala. E aí, na hora de usar, eu aperto ele de novo, ele abre novamente. Bom. Aí ela falou, por que vocês não pensam em pegar o pacote e achatar ele? E aí você vai ocupar menos espaço, no mesmo caminhão você vai levar mais. Aí o livro conta que eles ficaram parados, olhando na cara um do outro. Mas, tipo assim, no mundo, nunca ninguém fez isso. Né? Até hoje, todas as indústrias, o planeta carrega os rolos, eles redondinho, bonitinho. Ok, vamos testar, e tá aí. Aí hoje virou uma tendência que todo mundo copiou no mundo todo. Todas as empresas hoje achatam o papel higiênico, e quem deu a ideia foi uma copeira. Esse é um exemplo claro. Né? Então, um outro exemplo que eu estava lembrando esses dias também, que aconteceu, de quem deu uma ideia assim, sensacional, estava lembrando, me fugiu aqui agora. Vou lembrar, vamos falando aqui que eu vou lembrar. Estava conversando disso esses dias para trás. Eu falei do ketchup, né, que foi uma ideia assim.
Mas essas ideias assim aleatórias, né, que as pessoas vão dando e não sabem onde que vai parar, é no meio disso que vão surgindo realmente os maiores casos assim de coisa que ninguém dava nada e que depois bombou. Né? Eu vou lembrar, enquanto a gente estiver E conversando aí, aqui, eu vou lembrar um. se você valoriza, né, e acredita que você tem o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, você tem um Pai que te ama. Então, esses insights, né, que a gente diz, eles são naturais e normais de todo crente. Nós precisamos estar abertos para isso, né? Eu, aqui em Lisboa, por ser pastor e acompanhar as pessoas, eu tenho ideias a todo momento e eu sugiro para os irmãos, né? Tem ideias, por exemplo, que eu vim lá de São Paulo, então que funciona muito bem lá e São Paulo é o lugar mais parecido da Europa que tem no Brasil, né? A nível de pensamento, estrutura, etc. E eu fico impulsionando os irmãos, olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo e tal? Por quê? Porque o Senhor nos dá isso, essas ideias, essas coisas malucas, né? Então, é maluquice hoje pensar em prosperar nesses dias, a não ser que você for dono de uma farmácia ou supermercado, que a coisa está em alta, né? Mas é maluquice falar em empreender no momento de recessão, onde está todo mundo trancado dentro de casa, onde está todo mundo parado, com medo, cheio de medo, mas... Lembrei aqui Sim, do pode outro falar. exemplo que eu ia dar. Eu estava dando um curso esses dias para trás numa empresa, um curso de vendas, que eu mexo com isso também. A gente tem pouca coisa para fazer, nós vamos arrumando mais, né? Coisa para fazer. Aí agora eu estou dando curso também. Aí eu estava dando curso numa empresa e eu dei uma ideia para os vendedores, porque eles mexem com vender produto para médico, né? Equipamento, acessórios para médico, para hospitais, essas coisas. E aí o trabalho deles basicamente é ficar ligando para médico no hospital, na clínica, só que a chance dos caras atender é muito pequena. Tem que dar sorte demais de um cara daquele atender, porque os médicos são extremamente concorridos. E aí a gente estava lá avaliando como que a gente pode tentar ampliar as vendas com outros tipos de estratégia. E aí é impressionante, porque tem um conceito que a gente fala que quanto mais perto você está de algo, menos você enxerga, né? Então, uma consultoria, na verdade, é isso. É alguém que está de fora que vai ter uma visão mais ampla da coisa do que quem está lá mergulhado e não consegue enxergar. Aí eu dei uma ideia. Eu falei, ó, vamos avaliar aqui. Você precisa vender para médico, você tem que ter contato com ele. Mas você não consegue pegar ele lá na clínica. Onde mais você poderia encontrar com esse médico? E aí cada um começou a falar. Aí eu falei, eu vou dar uma dica. Sabe um lugar onde com certeza você vai achar muito médico? Uma loja de moto dessas, por exemplo, Harley Davidson. Porque aí eu falei, você sabia que uma grande parte dos clientes dessas motos são médicos que passaram aí dos 40, 50 anos, formaram os filhos, casaram os filhos, e agora já tem estabilidade financeira e vai realizar o sonho aí de ter esse hobby, de passear de moto. Então eu falei, ó, uma ideia, vai numa loja dessa, faz algum tipo de parceria. Eu estava falando, um dos vendedores falou, pastor do céu, meu primo trabalha lá numa loja dessa, de moto desse padrão, moto de 70, 80 mil. E aí não deu outra. Ele foi atrás do primo dele, fez uma parceria, fez uma ação junto com o primo dele lá com a loja de moto. Na semana, ele tinha faturado 400 mil a mais do que o normal que a empresa faturava, porque deu resultado demais. Então, é um dos exemplos de uma ideia maluca. Então, eu vou vender para médico na loja de moto. Mas é esse tipo de ideia que um empreendedor tem, né? De criar uma solução e de fazer realmente o resultado aparecer. Pois é, e aí a pessoa tem um pouquinho de ousadia, né? De pelo menos tentar. Eu tenho algumas experiências aqui, até um pouco negativas, de alguns irmãos que eu empurro, faço de tudo, mas o irmão fala, não vai dar certo, pastor, já tentei, e não sei o quê. Então, nós temos que parar com isso, né? E ainda mais hoje, de quarentena, você tem tempo para pensar, para testar, para fazer tentativas. Né? Se não der certo, não deu, mas pelo menos você tentou, né? Você foi ousado e usou a fé. E a fé, quando você põe o pé na frente, ela tem mais poder para funcionar, né? Então, uma dica que eu dou aqui também, eu não tenho toda essa experiência do pastor Rafael, mas uma dica que eu sempre dou é bíblica, né? O que tem nas suas mãos hoje? Então, Deus sempre usou coisas simples, numa escala pequena, mas que deu muito resultado. Então, por exemplo,
Como é que Davi venceu Golias? Com 5 pedras que estavam ali na beira do caminho. Ele nem desviou muito para pegar aquilo. O que ele usou? 5 pedras que estavam ali que não valia nada e uma habilidade que certamente ele tinha de atirar o estilingue, a funda em alguma coisa assim, né? E com outras pessoas é sempre assim, né? O profeta vai lá na casa da viúva, o que você tem? Ah, tem uma botija de azeite. Jesus vai alimentar a multidão, o que você tem? Ah, tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Quer dizer, o que tem na sua mão hoje? Deus só precisa da sua fé e do recurso, mesmo que seja pouco, e de um pouco de habilidade. Só isso que Deus precisa, porque Ele quer manifestar agora, Ele quer investir na sua vida, Ele quer fazer igual o pai faz com os filhos, né? O filho faz aquele rabisco horroroso, o pai chega e fala: uau, que obra de arte, que bonito, você tem muito talento, olha só, vai ficar bom. Deus faz isso conosco o tempo inteiro, né? Então, se a gente crê e se lança e deixa o Senhor conduzir nesse tempo, né? Falando: não, Deus, tira esse medo de mim e me dá as estratégias, me dá as ideias. Às vezes você já tem as ideias tudo na sua cabeça, você só não teve alguém para te empurrar e falar: vai, tenta, vai dar certo isso aí, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo outro, né? Então, isso a gente precisa realmente cutucar uns aos outros. Na verdade, esse é o objetivo dessa live, é cutucar os irmãos, principalmente você que está aqui em Lisboa, me ouve todo domingo. Sou meio força aqui para te ajudar. Amém. Deixa eu falar um texto da palavra aqui que me ocorreu, você falando nisso, né? O que tem nas suas mãos? Que é um texto que, inclusive, eu ministrei para os irmãos aqui esses dias. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 1 ao 7, olha o que acontece. Eu vou ler aqui para os irmãos, presta atenção. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, eles tinham um problema. O lugar era estreito, não estava cabendo. Aí, então, começam as soluções, o empreendedorismo. Então, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu, então, Eliseu: ide. Disse um dos servos, né, vai conosco. E ele disse: eu irei. E foi com ele, chegando, então, ao Jordão, cortavam madeira. Então, olha qual que é a situação, né? Tinha uma necessidade, um problema. Eles começaram a criar soluções no meio disso e foram lá cortar a madeira para criar uma casa maior para eles. No versículo 5, sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ah, meu senhor, porque o machado era emprestado. Então, agora o problema piorou. Eles tinham uma necessidade de construir uma casa, porque a que eles tinham era pequena, e agora tem uma outra necessidade. O cara pega o machado emprestado e perde. E isso tem muito a ver com a vida de um empreendedor, porque às vezes você está empreendendo com dinheiro que nem é seu. Você pegou limite, você pegou um empréstimo, um financiamento, né? Você está na margem ali, no pescoço. Ah, meu Deus, não tem dinheiro para nada. E aí vem esse desespero se você perde algum dinheiro, ou se a ideia ainda não deu certo. Vem essa angústia, igual esse servo aqui, desse grito, né? Ah, meu Senhor. E aí chega no versículo 6, Eliseu chega e perguntou ao homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe, então o servo mostrou para Eliseu o lugar onde o machado caiu. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, olha isso, e jogou na água. Então olha que solução, assim, a física explica isso demais. Então é uma lei da física. Quando um pedaço de ferro cair na água, você joga um pedaço de pau na água. E aí a Bíblia diz que fez flutuar o ferro. Ou seja, não tem sentido nenhum um negócio desse. Como que ferro flutua na água? E outra, porque jogou um pedaço de pau lá, fez o ferro flutuar. E aí, então, a Bíblia, no versículo 7, diz, né? Então disse Eliseu, falou para o servo: agora levanta, estende as mãos e pega. Então, qual que é a moral da história aqui, né? Um problema maior do que o que já tinha aconteceu, e a solução para esse problema foi milagre, filho. Às vezes você fica tentando ter soluções igual o mundo tem. Ah, eu preciso de uma consultoria, eu preciso diminuir meus custos, aumentar minhas vendas. Todas essas estratégias naturais, o mundo já faz. Você pegar uma consultoria com o Sebrae ou com, sei lá qual instituto. Dinheiro emprestado. Pegar dinheiro emprestado, desesperar, correr para o banco. Tudo isso daí, qualquer um faz. E o crente vai lá e tenta o máximo que dá para fazer na força do braço.
Só que diante de situações impossíveis aos homens, como um caso desse, a única solução é milagre. Então você precisa começar realmente como crente, homem de Deus, mulher de Deus que está aí nos ouvindo, cheio do Espírito, a andar no sobrenatural e crer que eu vou estender minhas mãos e vou pegar, vou tomar, assim como aconteceu com esse servo. O milagre de Deus vai flutuar na minha frente e eu não vou deixar ele passar. E tem milagres, tem coisas que Deus traz diante de você que literalmente, igual a expressão que usa aqui no Brasil, né, cavalo arriado que está passando, né, você tem que pegar, porque senão, se passar a oportunidade, né, o povo fala que a oportunidade é uma pessoa que é cabeludo na frente, careca atrás, né, você não consegue pegar depois que passa. Então, a oportunidade, o milagre, é como esse machado, ele vai flutuar na sua frente. E você tem que levantar as mãos e pegar. Você tem que dar um passo de fé. Não tem como você andar pelo natural, como os ímpios andam, e querer desfrutar do milagre, querer desfrutar do sobrenatural. Você tem que realmente andar por fé. Aleluia. Aleluia. Isso vai de encontro, né, com tudo que a gente pensa e ministra aqui. Interessante, só para dar um outro exemplo de propriedade, assim, quando Deus distribuiu as tribos, né, ele sempre deu uma terra para a pessoa cultivar. Ninguém ali era funcionário de ninguém. Então, todos tinham uma oportunidade, todos tinham uma habilidade, mesmo que seja mínima, e todos tinham uma palavra. Olha, vai cuidar disso aqui é seu, né? Com exceção da tribo de Levi. Então, quer dizer, isso continua até hoje. O Senhor continua a nos dar habilidade, o Senhor continua a nos dar oportunidade, o Senhor continua a nos dar incentivo. Vai lá, filho, faz isso. Né? Você que está aí pensando uma coisa há mais de 2, 3 anos, pode ter certeza que é o Senhor tentando inculcar aí essa verdade na sua cabeça. Então, Amém. usa. Uma pessoa que também usou a autoridade para resolver problema foi Moisés, quando estava saindo do Egito, né, e Faraó começou a persegui-lo. Então, ele chegou num ponto onde era um mar à sua frente e o exército de Faraó atrás. Então, o que ele fez? Tinha na mão lá um cajado, né, que aponta para a autoridade. Que autoridade é essa? É a autoridade do Filho de Deus. É a autoridade de um cristão que é cheio do Espírito. Né? Então, ele usa dessa autoridade, que é chamar na terra o que é nos céus. Não é isso que é a oração do Pai Nosso? Né? Seja feita a tua vontade. E com certeza a vontade do Senhor é que você prospere, que você tenha um empreendimento, que você ajude outras famílias também, que você gere rendas, que você abençoe a sociedade, que você pague os impostos para contribuir como um bom cidadão também. Então, com certeza, Deus tem isso para você. Né? Então, você que está nos ouvindo, mais uma vez, se joga nisso. Aproveita a quarentena, que você tem tempo para pensar. Quando você estava lá cumprindo o horário das 8 às 18, às 17, você não tinha tempo para pensar, agora você tem. Então, ora, pensa, medita. Né? E último assunto aqui, pastor, a gente tem 8, 9 minutos, é como que eu administro os recursos, né, no tempo de crise. Tem algumas dicas aí para eu tomar cuidado com os gastos excessivos, corte de gasto, ou o que eu priorizo primeiro para investir, pagar conta. O que você nos orienta aí nessa questão financeira? A dica que eu dou é você ser igual ao Isaac, que a Bíblia diz que no tempo de seca, Isaac semeou e colheu 100 por 1. A dica que eu te dou, se você quer ser bíblico, homem e mulher de Deus, é semeie agora como você nunca semeou na vida. Se você quiser trocar a carne a alcatra por um acém, quiser diminuir seus gastos, né, fúteis, isso daí você faz bem. Mas se tem algo que eu quero te estimular, é semear como você nunca semeou na vida. Porque numa hora dessa é a maior oportunidade que você tem de, às vezes, semear uma lavoura inteira. Né? Então, seja bíblico, aplique sua fé nessa hora, não ande pelo que você está vendo. Eu sei que o diabo tem convencido muitos nesse tempo a parar de dizimar, de ofertar, porque tem que economizar o máximo de recursos, porque não sabe o dia de amanhã. Mas eu estou aqui para te falar, eu sei o dia de amanhã. É que você vai lançar semente com fé,
naquele que dá pão ao que come, semente ao que semeia, e você vai colher 30, 60 e 100 vezes mais. Deus vai te livrar de toda quebradeira, de toda necessidade, e você vai sim prosperar no meio da crise. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, vai multiplicar favor. Lá em Isaías 45 fala que o Senhor revela tesouros escondidos e riquezas ocultas, né? E assim você tem que crer que esse é um tipo de colheita. Você semeia e colhe uma estratégia, colhe uma ideia, colhe uma sabedoria que Deus vai te dar para no meio dessa crise toda você prosperar. E uma palavra que eu sinto da parte de Deus de liberar, que eu também ministrei para os empreendedores aqui em Goiânia um tempo atrás, sinto de falar para vocês que estão aí nos ouvindo, texto lá de Gênesis 41, quando a Bíblia fala de José, quando a vida dele estava para ter uma guinada, né? Você sabe que lá na adolescência ele foi vendido pelos irmãos como escravo, e aí então ele passou a sofrer muito, porque ele virou escravo, depois presidiário. Então imagina que situação. E lá no versículo 41, a Bíblia diz que, no Gênesis 41, no versículo 14, a Bíblia diz que ele estava na masmorra. E a masmorra tem uma diferença, ela não é uma cela comum, porque uma cela ela é na horizontal, a porta dela está de frente, é uma sala fechada que você abre para a pessoa sair na horizontal. Uma masmorra é na vertical, ou seja, um buraco com a tampa, né? A porta você sai por cima. Então a Bíblia diz que então ele estava na masmorra, ele estava literalmente num buraco. E ali José, nessa situação, ele estava o mais longe possível da realização do sonho que Deus tinha dado para ele. Dele, de alguma maneira, em pé e os irmãos de joelho, honrando e servindo ele. Então, ali na hora que ele estava mais distante do cumprimento do propósito de Deus, aos olhos dele, naturais, o que acontece? A Bíblia diz no versículo 14, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair depressa da masmorra. Então presta atenção, porque eu quero declarar isso na sua vida. Depressa, Deus vai mudar a sua história. Depressa, Deus vai tirar você do buraco, da masmorra, para te colocar no lugar de honra. Depressa, Deus vai quebrar realmente toda a resistência que está diante de você e vai te fazer prosperar. Depressa, Deus vai encaixar realmente o ambiente na sua casa, na sua família, vai te dar a fé e a coragem que você precisa e você vai entrar no sobrenatural. E aí, só terminando de ler, olha o que aconteceu. A Bíblia fala, então, que depressa fizeram ele sair da masmorra, ele se barbeou e mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Agora, você imagina o trajeto, né? Os guardas levando ele para Faraó. Era aquela coisa, tapa na nuca, vai, miserável, anda, vagabundo e tal, né? Então, era uma humilhação. Ele era um preso sendo escoltado pelos guardas para ver Faraó. Só que quando você lê tudo o que aconteceu, a conversa que ele teve com o Faraó, eu creio que você sabe da história, todos que estão aí nos ouvindo, se você lê tudo, você demora 5 minutos para ler. Então, se você demora 5 minutos para ler, é capaz que conversando demorou 3 minutos conversando. E no final, a conclusão no versículo 37, a Bíblia diz que o conselho, então, de José foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais, e disse os faraós aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, e que não há tão ajuizado e sábio nenhum homem como tu, você vai administrar minha casa. E sobre a tua palavra obedecerá todo o povo. Então presta atenção, aquele que estava no buraco, na masmorra, foi tido como o homem mais sábio de todo o Egito. Presta atenção, por quê? Porque ficou evidente que não veio dele isso. Porque a Bíblia diz, não há ninguém tão ajuizado e sábio em quem há o Espírito de Deus. Então você é muito melhor do que José, sabe por quê? Porque José era visitado pelo Espírito. Você virou habitação do Espírito. Todo José e os demais profetas do Velho Testamento, eles tiveram experiências esporádicas com Deus, com visitações do Espírito. Você não, você virou moradia. E agora que o Espírito habita dentro de você e governa a sua vida, você ouve dele e avança em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero declarar, depressa, Deus vai mudar a sua história, vai abençoar, vai prosperar, nós vamos ver nossas igrejas prosperando, os irmãos crescendo e prosperando, e nós vamos testemunhar realmente de favor multiplicado sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém, pastor Rafael, muito obrigado pela sua participação. Amém, meu querido, eu que agradeço. Mais aqui outros dias também, acrescentou muito, tenho certeza que os irmãos foram muito abençoados, várias pessoas aqui falando para salvar a live, eu vou ver se eu consigo salvar e colocar no nosso canal aí para ficar
disponível. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu coração e nos abençoar de grande forma aí que foi nesses minutos. Muito obrigado. Amém. Então. Eu que agradeço essa oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, por essa iniciativa. Me coloco inteiro dispor para servi-los da maneira que precisar. E mandar um abraço para o Luiz César Agapito, que está nos ouvindo lá da França também, que andou comigo aqui. Amém. E é uma grande bênção. Amém, meu querido. Fica Amém. na paz do Senhor. Tá bom. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Amém. Até mais. Aleluia. Irmãos, então, daqui a pouco vai encerrar a live aqui, mas a nossa ideia é fazer todo domingo, convidar algum pastor, algum empreendedor, né? E se você tem testemunho, pode nos enviar. Se essa palavra tocou seu coração, nos mande também. Isso nos ajuda a permanecer, a ficar feliz aqui de todo investimento, né? Então, queria que você realmente saísse daqui abençoado, sabendo que o Senhor cuida de você. Então, não ande com medo, amém? Deixa Deus colocar sonhos no seu coração. Né? Alguém comentou aqui que a gente precisa sonhar com as coisas. Na verdade, o Senhor nos dá os sonhos. O sonho de ser empreendedor não vem de você, vem do Senhor, porque Ele é seu Pai. Ele quer o melhor para você. Amém? Então, Deus te abençoe. Um ótimo domingo. E até domingo que vem, vamos falar sobre mídias digitais, ok? Como empreender nessa área. Então, Deus abençoe você e até domingo que vem. Forte abraço.